Olá pessoal, hoje eu vim falar aqui sobre a semana 4 de Geografia do nono ano, tá? Do PET volume 5. O tema é desintegrações e conflitos na Europa e Ásia. Bom, aqui ele trouxe dois conflitos. O primeiro é a questão basca na Espanha e o segundo é entre Palestina e Israel. Começando aqui pela questão basca, é bem localizado aqui no norte da Espanha, tá? Chega até aqui mesmo a ter estados que estão na França. Então aqui são povos que têm esses bascos aqui que têm características culturais, históricos, até mesmo uma língua diferente do restante da Espanha. Não somente aqui, né? A Espanha também tem outros, tem a Galícia, tem Barcelona também, que são povos que têm culturalmente diferenças, tem até mesmo uma língua própria e que aí eles estão sempre reivindicando seu território. Qual que é a ideia aqui? É, é, essa região basca virar um país basco, como está aqui, ó, Euskadi, até mesmo na língua deles seria esse nome. Só que assim, lembrar que quando Madrid, no caso a capital da Espanha, ela ceder algo para um povo, vamos assim dizer, outros povos também vão entrar na onda, tá? Então assim, se cede aqui, não, vamos deixar os bascos virar independente, virar um país. Barcelona também vai querer, a Galícia também vai querer. Então assim, você vai criando várias rachaduras no país. E aí você tem que imaginar que essas regiões aqui, todas elas vão ter certo tipo de riqueza. Barcelona hoje mesmo é uma das regiões mais ricas ali da Espanha, então gera muito dinheiro. Tem até essa questão do futebol mesmo, como que atrai visibilidade para a Espanha, tá? E isso também vai entrar nessa questão básica. E ia lembrar que os bascos também, né? Em Barcelona nem tanto, mas os bascos tiveram uma organização um pouco mais agressiva, né? De buscar essa luta armada, que seria aqui, ó, esse grupo ETA, que seria Euskadi, tá? Askatasuna, né? Que seria ali, a Pátria Basca e Liberdade, em Euskara. O que acontecia? Eles praticavam muitos atentados terroristas em Madrid. Então, assim, já que Madrid não ia ceder politicamente, né, a fim de não perder também outras regiões, a fim de não perder aquela região, eles tentavam forçar de uma forma assim, eu vou criar um conflito, eu vou criar um atentado a fim que Madrid ceda, né? Só que aí com o tempo, isso também foi desgastando com o povo, né, lá, e sendo reprovado pela população basca pelos seus atos violentos, porque quando você faz um atentado, por mais que tenha essa ideia política, mas algumas pessoas inocentes elas estão morrendo ali, né? Então assim, não tem como você colocar somente seu lado acima dos outros. E aí a população foi vendo que isso também não iria adiantar. Hoje eles, apesar de tudo, eles ainda não desistiram, né, de virar um país, mas tem algo mais ameno, né? Algo mais que é na base política mesmo. Agora, passando para essa questão da Palestina, fica lá no Oriente Médio, né? A ideia principal era o que? Os judeus eles foram muito perseguidos na Segunda Guerra Mundial, né? Principalmente lá pelo Hitler. Só que até então não existia um país, né? Uma região para os judeus, então eles ficavam espalhados no mundo mesmo. E aí o que aconteceu depois que acabou a Segunda Guerra lá em 48? A ONU resolveu partilhar esse território aqui, que seria a Palestina até então. Por que foi esse território? Porque aqui é a razão central de todas, vamos dizer assim, das três principais religiões, né, hoje, que é o cristianismo, o judaísmo e o muçulmano, né? Aqui é onde eles consideram que foi onde teve Jesus, né? A parte muçulmana é onde teve Maomé, então é onde tem essa questão mais ideológica, né? Essa questão da identidade, foi de onde tudo começou, foi aqui, né? Na própria Jerusalém, aqui nessa região da Palestina e Israel hoje em dia. Só que o que aconteceu? Quando colocaram os judeus lá, o que os povos ao lado começaram? Eles não acharam uma ideia boa, já que agora você teria outra região influenciando ali também, tá? Então assim, os líderes ali, eles querem ter as pessoas influenciadas pela religião deles, tá? E aí o que é? Eles foram
para conflitos mesmo. E aí, Israel, ele era muito, vamos dizer assim, ajudado pelos Estados Unidos. Então, assim, foi um país que hoje mesmo é um país rico. Então, conseguiu lidar muito bem com esses conflitos. E aí eles saíam vencendo esses conflitos quando os países do lado aqui são países também que não são países fortemente, né, militarizados, né, ou ricos, né, Egito, Jordânia, Síria, né, são países também que têm umas condições um pouco abaixo, né, e aí com a ajuda militar dos Estados Unidos mesmo, enviamento de armamento, mas Israel saiu conquistando, né, saiu conquistando tudo. Então assim, a gente foi vendo que, olha aqui, começou com o Estado Árabe, né, aqui no caso o Estado da Palestina, o tamanho e olha como terminou. Então hoje só tem basicamente isso da Palestina, porque Israel deixou mesmo, né? Sim, porque foi conquistando tudo e aí houve muita repreensão, né? Porque muitas vezes o que acontecia? O povo de Israel maltratava, vamos assim dizer, os palestinos, porque a Palestina em si era um país bem pobre, né? O pessoal da Palestina bem precarizado, né? E aí o que acontece? Israel fazia o que bem entender, né? Tem muitos relatos assim que a faixa de Gaza aqui mesmo é basicamente toda cercada por militares de Israel. Então assim, energia elétrica, o pessoal de Israel decidia quando ia ter energia elétrica lá na faixa de Gaza ou não. Então assim, eles desligavam a luz durante 2 dias, as pessoas têm que passar viver do jeito que dá. Então assim, havia muito conflitos. E aí o que acontecia? Quando começava um apanha, outro apanha, um apanha, o que acontece? O pessoal aqui da Palestina começou a apanhar muito, então o que eles fazem? A ter essas organizações, vamos dizer assim, criminosas, né, que tentar ganhar na força, né? Vamos assim dizer, como tinha ali no País Basco, você começa a fazer atentados, e aí ocorria um atentado na região de Israel, Israel ia lá, fazia mais alguma coisa ruim com o pessoal da Palestina, e aí isso não estava tendo uma amenização, né? Até que aqui, ó, até em 2012 foi quando reconheceram que a Palestina ela era um estado. E o que é? Quando você reconhece as suas fronteiras, aquele outro país ele não pode sair invadindo a torto direito, porque aí o que é? Ele vai ter que encarar os outros países que são mais fortes, tá? E aí com isso, hoje, apesar deles não habitarem harmoniosamente, né, em paz, vamos assim dizer, mas tem uma certa estabilidade entre eles, tá? Mas aqui um dos grandes pontos aqui hoje é Jerusalém. A ideia de quando houve a divisão era de que Jerusalém ficasse com a Palestina, mas Israel tomou uma parte e hoje ela é dividida, tá? E aí como Jerusalém é um berço, isso fica um pouco tanto ruim para uma religião como ruim para outra, tá? Então as pessoas não tendem a aceitar tão fácil ter essa divisão, tá? Você tá indo lá e vendo pessoas diferentes e tudo mais. Passando aqui pelas atividades. Faça uma pesquisa, se possível, sobre movimentos separatistas na Europa. Procure produzir sua localização geográfica, as causas das reivindicações, os grupos que lideram os movimentos e suas formas de atuação. Registre suas descobertas no caderno. Bom, então aqui a gente fala muito de Barcelona, dos Países Baixos, quer dizer, mas a gente tem outros movimentos, né? Inclusive o de Barcelona, tem vários outros movimentos. Kosovo também foi um que conseguiu atualmente virar um estado independente, um país. E aí vocês podem pesquisar outros países aí, né? Outros lugares que querem essa independência. A 2. Qual a importância da região da Palestina para o povo judeu? Então tem toda essa questão da religião, não é ter sido um local sagrado, tá? A 3. Qual é a origem dos conflitos entre árabes e judeus na Palestina? O que representa a decisão estabelecida em 2012 pela Assembleia Geral das Nações Unidas? Bom, essa segunda pergunta aqui é reconhecer seu território. Então, assim, você já não pode invadir aquilo como se não fosse ninguém tivesse dono, tá? E a primeira está sempre nessa questão entre os árabes e os judeus. Essa questão da religião mesmo, essa questão da influência, de querer aquele território só para você, já que
não aceitar muito bem que aquele território também foi sagrado para outra religião, tá? Então, assim, tá tudo baseado nessa questão de religião mesmo. A4. As guerras e os conflitos no Oriente Médio são frequentes noticiados em jornais e telejornais do mundo. Com base nas informações dadas, escreva uma pequena matéria jornalística sobre o assunto. A matéria deve ter uma manchete com as seguintes palavras-chave: território, diversidade cultural, religiosa, paz e conflito. Então aqui usar a sua criatividade mesmo. Você coloca uma frasezinha e faz um pequeno textinho lá sobre o que você quer falar, sobre o que você entendeu, tá? Você pode fazer um apoiando ou criticando certas atitudes, tá? Assim, qual a crítica charge abaixo representa? Descreva seu caderno. Então, aqui tá bem o que eu falei, ó, que acabava que aquilo lá ficava, um apanhava de um lado, o outro ia apanhava do outro, e aí muitas pessoas inocentes acabam sofrendo com isso, né? Muitas pessoas que não tem nada a ver com essa questão política acabavam sofrendo. Então entrava um político mais extremista, ou ele queria acabar com a faixa de Gaza, acabar com os palestinos, entrava e aí os palestinos começavam a se organizar terroristamente, né? Então, assim, para tentar contra-atacar, né, o pessoal de Israel, e aí isso acabava não tendo fim, muitas pessoas sofrendo com isso, tá? E aí lembrar também que quando fala terrorista é porque eles têm um motivo, né? Assim, entre aspas, terroristas, né? Mas é porque houve um motivo anteriormente deles estarem fazendo aquilo. Não é algo também que eles estão fazendo por pura e boa vontade, né? Ah, eu quis, né? Eles têm uma ideia política naquilo também. E com isso a gente termina essa semana 4, né? Esse PET 5 de geografia. E aí a gente aguarda, né? O PET 6. Bons estudos e tchau, tchau, pessoal.